Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Esdras. Nós estamos estudando nesse período, até o final do ano, vamos estudar Esdras e Neemias. E estamos nessa sequência de estudos da Palavra do Senhor. E eu convido você, então, a encontrar o livro de Esdras. E nós vamos estudá-lo no capítulo 3, a partir do verso 8 até o verso 13. Esdras, capítulo 3, do verso 8 ao verso 13. Todos encontraram? Eu vou fazer a leitura e você pode acompanhar, tá bom? Verso 8 diz assim: No segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Seatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e construíram levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem. Então, se apresentaram Jesua com seus filhos e os seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, e os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças das famílias já idosos que viram a primeira casa choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos e as vozes se ouviam de muito longe. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra, de entender a Tua vontade, de viver, Senhor, de acordo com a Tua lei. Pedimos que o Senhor, mais uma vez, nessa noite, fale conosco, que a Tua Palavra fale ao nosso coração, à nossa mente, nos corrija, nos instrua, nos anime, para que estejamos vivendo aquilo que o Senhor espera que vivamos. Ajuda-nos, Senhor, mais uma vez nessa noite, que Teu Espírito Santo esteja falando conosco, ao nosso coração, através da Tua Palavra, para a honra e glória do Teu nome. É que eu oro e te agradeço. Amém. Segundo o censo do IBGE, realizado em 2010, havia mais ou menos 42,3 milhões de evangélicos no país. Algum tempo depois, uma outra entidade de pesquisa fez a pesquisa em 2013 e 2014 e constatou que os evangélicos representavam mais ou menos 26% da população brasileira. Segundo a pesquisa do Datafolha, em 2014 o protestantismo já seria mais ou menos 29% da população do país. Isso mostra um rápido crescimento do grupo religioso dos evangélicos no Brasil. Segundo mais uma das entidades também, de acordo com o Instituto Datafolha, em 2020, 31% da população brasileira então se tornou evangélica.
mais ou menos 65,4 milhões de pessoas no Brasil, em 2020, se tornaram evangélicos. Há quem pense que esses números revelam um crescimento do evangelho, uma expansão do reino. Há quem diga que esses números representam muito bem uma certa ação de Deus envolvendo os evangélicos para que eles possam evangelizar e assim proclamar a palavra do Senhor e alcançando mais pessoas, e isso seria um indício de um avivamento que o Senhor está produzindo no Brasil. O que aconteceu na Suíça em 1500, na Europa como um todo, nos Estados Unidos depois de um tempo, está acontecendo, dizem alguns, no Brasil. Porém, quando nós falamos de avivamento, precisamos entender algumas coisas que são importantes. Nós estamos falando de uma diversidade de características, uma diversidade de ideias, que não são muitas vezes compreendidas por nós. É difícil falar de algo que é tão vasto, um assunto tão vasto como esse. Há um dos que nos chama a atenção, é o de Atos, capítulo 2, verso 42 e verso 43, até o final do trecho, em que Lucas vai narrar o episódio de um povo que depois de ouvir a pregação do apóstolo Pedro, foi cheio do Espírito e passou a viver então em comunidade, como igreja do Senhor, experimentando algumas coisas que são características dessa plenitude do Espírito. E aí nós encontramos nesse texto algumas características como doutrina, temor, unidade, oração, comunhão, misericórdia, alegria, reunião, sinceridade, louvor e testemunho. Dentre essas características são várias, mas esse não é o único episódio em que nós encontramos registrado na Escritura quando falamos de avivamento. Então não podemos classificar um avivamento como tendo esta ou aquelas características, porque não existe um texto que compreenda todos. Porém, o texto que nós temos diante de nós, que nós acabamos de ler, é um dos textos que pode muito bem ser caracterizado como um período em que Deus está avivando a sua igreja. E diga-se de passagem, eu já falei para os irmãos, que esses irmãos aqui, esses israelitas, saíram da Babilônia, tiveram seu coração disposto por Deus e começaram então a construir um altar, organizaram sua vida e começaram a construir aqui os alicerces do templo. E se você está olhando então para o texto, você vai encontrar pelo menos 3 características que são muito claras nesse texto, que Esdras descreve para nós, mostrando quais são essas características de um povo que está sendo avivado por Deus. E eu queria meditar nelas com vocês. E eu dei o título, então, para essa mensagem, Marcas de um Verdadeiro Avivamento. Lembrando que essas não são as únicas características, mas as que estão no texto e essas que nós vamos acompanhar. Em primeiro lugar, nós encontramos serviço, verso 8 e 9. Em segundo lugar, nós encontramos gratidão, verso 10 e verso 11. E em terceiro lugar, nós encontramos alegria, verso 12 e verso 13. E é isso que eu quero ver com vocês. E vou fazendo algumas explicações e depois tirando algumas conclusões para a nossa vida. Então, se você tem uma Bíblia, olhe para o verso 8 e eu vou explicando algumas coisas importantes. No verso 8, nós encontramos, então, Esdras dizendo o período em que isso está acontecendo. Ele diz, no segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês. Por que ele está dizendo isso? Porque se você não se perdeu, logo no primeiro mês, logo no primeiro ano, para falar a verdade, quando eles chegaram aqui, eles tiveram mais ou menos aí, do período em que Ciro autorizou eles, até o período que eles se estabeleceram em Jerusalém, passou mais ou menos 7 meses. Depois disso, temos uma pausa, eles começam a construir, então, o altar, passa-se um bom período, de mais alguns meses, e no segundo ano, nós temos, então, do decreto de Ciro, até agora, nós temos 2 anos se passando, e no segundo mês, por que o segundo mês? Porque o primeiro mês é um mês de Páscoa, um mês de festa, é um mês dessas festas que os israelitas costumavam observar. E aí nós vemos, então, Esdras dizendo para nós que nesse segundo mês eles começam a construir algo que já estava faltando e que era o propósito deles construírem, que era a fundação do templo. E aí Esdras relata algumas pessoas que são, digamos que, especiais aqui.
Ele relata essas pessoas não porque elas são mais importantes, mas provavelmente são pessoas que assumiram a frente do povo nessa obra de reconstrução. Lembre-se que Esdras ele não se faz presente aqui. Esse é o livro dele, provavelmente ele escreveu, mas ele está narrando algo em que ele não estava presente, mas ouviu falar, e Esdras vai entrar somente no capítulo 6. Mas tem alguns personagens que ele destaca aqui, por exemplo, Zorobabel e também Jesua. Esses dois provavelmente são líderes, estão tomando a frente do povo, estão enganjados nessa obra de reconstruir a casa do Senhor, e toda a obra começa pelos seus fundamentos. Então, nesse período, Esdras relata para nós o que está acontecendo. Eles começam, reconstroem um altar, passa alguns meses, mais ou menos uns 6, 7 meses, depois de reconstruir o altar. Agora, no segundo ano, no segundo mês, eles começam a reconstruir o fundamento do templo. E se você sabe, construir fundamento dá trabalho, não dá? Eu lembro quando lá em Belém, eu morava na casa dos meus pais, nós começávamos a construir a fundação lá de casa, e meu pai contava com, digamos que com a prestatividade da igreja, né? Ele não precisava nem convidar as pessoas para ajudá-lo, mas quando tinha algo para fazer, uma laje, uma fundação, bastava ele avisar na igreja e dizer, olha, irmãos, eu vou fazer tal coisa no domingo, porque geralmente de segunda a sexta a gente trabalha normal, mas no domingo eu vou fazer tal coisa, eu vou dar uma feijoada para os irmãos que puderem me ajudar lá a fazer a fundação lá de casa. Aí vinha irmão de tudo quanto era lado, era mais ou menos uns 20 homens, né, senhores, jovens, adolescentes, uns cavando, outros colocando concreto, outros carregando para um lado, outros carregando para o outro, e era uma alegria só. Feijão, açaí e carne, pronto, está tudo feito. Muito bom, muita alegria. Mas dá trabalho. Né? Fazer a fundação é uma das coisas que dá mais trabalho. E pior é que a fundação, quando se faz, as pessoas não veem, porque depois que cobre, ninguém vê mais nada. Então, eles estão desenvolvendo um papel essencial na construção do templo, e eles estão fazendo isso com cuidado. Se você não percebeu, um pouco mais adiante, no verso 9, ele diz que eles constituíram levitas da idade de 20 anos para cima. E se você não sabe um pouco da lei, na lei era estabelecido que a partir dos 30 anos de idade é que um levita se tornava, ou estava apto, vamos dizer assim, para o trabalho de levita. Antes disso, não. Mas aqui, ele então toma um posicionamento, não para desenvolver o ministério levítico, mas sim para superintender uma obra que estava de construção. E eles convocam, então, jovens de 20 anos para fazerem isso. Lembrando-se de passagem que esses jovens não tinham a obrigação de se envolver com isso. E aí, então, eles começam essa superintendência, essa revisão, essa supervisão do trabalho. E lá no verso 9, nós encontramos, parece que um outro grupo também fazendo a mesma coisa. Lá no verso 9, então, se apresentaram Jesua e seus filhos, seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, e os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa do Senhor, da casa de Deus. Então, parece que nós temos dois grupos de supervisão aí, o jovem de 20 anos e também mais algumas pessoas envolvidas. E nessa construção toda, nós encontramos o quê? Um zelo pela obra do Senhor. Eles começam a estabelecer, então, os alicerces, mas eles fazem com muito cuidado. Tem os trabalhadores, tem os levitas de 20 anos e tem o outro grupo, então, vigiando. Todo mundo vigiando a construção do templo aí. E interessante é que, muitas vezes, quando nós damos tarefa para jovens hoje, dificilmente um jovem aceita, principalmente quando a tarefa envolve a igreja. Você já percebeu isso? Quando nós damos uma tarefa para um jovem, geralmente ele começa com alguns argumentos. Eu não tenho tempo, eu tenho que estudar para o vestibular, eu tenho que estudar para o concurso, eu estou me preparando. Sabe como é, pastor? Vida de concurseiro é puxada. Estudo de manhã, de tarde, de noite, para ver se eu consigo um bom trabalho. Nada contra isso. O problema é que esse serviço, esse estudo, esse esforço vai acima, está além, desproporcionalmente, ao zelo para com a obra do Senhor. Pergunte a um jovem desses, ele vai dar uma resposta para você, pastor, eu estou ocupado com algumas atividades no trabalho, e eu acho que eu não vou conseguir ter tempo para ajudar. É interessante, jovem, muitas vezes, com um trabalho, solteiro, não vai ter tempo, imagina quando casar e tiver filhos. Aí é que não vai ter tempo. Mas, querendo ou não, isso é um reflexo da nossa realidade como juventude. Por quê?
Porque nós, jovens, e eu me enquadro nisso, porque eu tenho 33 anos, observo muito bem a mudança de personalidade, de pensamento que nossa época está desenvolvendo. Na época do meu pai, chamava-se para fazer uma obra, todo mundo podia ser a hora que fosse. Dia de domingo, eu encontro lá na igreja, lá longe, lá nos ribeirinhos onde o meu irmão mora, domingo, de madrugada, às 4 horas da manhã, os homens saem para cortar madeira no mato com machado e voltam somente 4 da tarde e depois vão para o culto. O que mudou? Talvez a nossa cosmovisão de mundo, as facilidades que temos, os cliques que damos, que são tão rápidos e nos traz conforto, tenham mudado a nossa maneira de pensar. De forma que agora nós pensamos não em como ajudar na obra, mas nós pensamos em como nos formar profissionalmente. Nada contra formar-se profissionalmente. Mas em detrimento da obra do Senhor? Creio que não. Convide um jovem desse para você ver a resposta que ele vai dar. Sabe, pastor, é que eu estou estudando para fazer vestibular e este ano eu passo. Aí não vai dar para mim esse ano. Quando casar, quando tiver filhos e quando tiver fazendo outras coisas, outras responsabilidades, certamente não dará. Se os jovens tivessem o mesmo desejo de estudar a Bíblia que tem para passar no vestibular, eu tenho certeza que nós não teríamos o tanto de heresias que nós temos hoje. Se os jovens tivessem o mesmo empenho que tem para conseguir um emprego, para ter sucesso na vida profissional, tivessem esse mesmo empenho para evangelizar, certamente haveria igrejas presbiterianas abertas em tudo quanto é parte do país. Mas, infelizmente, nós, jovens presbiterianos, somos relaxados com a obra do Senhor. E quando somos convocados, na nossa mente vem, mande outro. Mande outro. A verdade que Esdras está deixando bem claro para nós aqui, é que ainda são efeitos da obra que Deus começou. Se você não notou, lá no capítulo 1, no verso 5, Deus começou essa grande obra. E agora, 2 anos depois, a gente tem o efeito dela ainda. Lá no capítulo 1, verso 5, Esdras diz, então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, e todos aqueles cujo espírito Deus despertou. Esse é um marco na mudança de vida, de propósito de vida, de cosmovisão, desse povo que estava acostumado em Babilônia. Esse é o marco. Não é a disposição deles, não é a força de vontade deles, é a ação do Senhor em dispor os seus corações. E 2 anos se passaram e eles ainda estão com o mesmo empenho. Sendo jovem ou não, uma das coisas que está muito clara, sendo narrada por Esdras aqui, é que há um espírito de voluntariedade quando se fala da obra do Senhor. E como está a sua disposição para servir ao Senhor, sendo você jovem ou não? Você tem se oferecido para ajudar em alguma coisa na obra do Senhor nos últimos 30 dias? O que você tem feito para ajudar o evangelho a se espalhar? O pastor a evangelizar? Os presbíteros a administrar, problemas a resolver. O que você tem feito? Você tem mais desejo de servir a obra do Senhor ou realizar algum serviço? Será que você seja recompensado financeiramente por ele? Quanto tempo faz que você está na igreja, mas ainda não encontrou algo para fazer, algum ministério para se ganjar e algo para servir na igreja? Bom, se você não encontrou, isso pode dizer alguma coisa sobre o que você tem priorizado. O que está no seu coração. A nossa preocupação com a vida secular é muito maior do que com a vida religiosa, podemos chamar assim. Por quê? Volto a dizer, no sermão passado, eu disse a mesma coisa e vou dizer a mesma hoje. Porque é exatamente isso que ele está narrando. Porque não temos um coração disposto. Porque o Senhor não dispôs nosso coração. O sol ainda não tinha se levantado. Mas Jesus já estava lá orando. Todos os dias. Pela manhã ele estava ensinando os seus seguidores, servindo no ministério do ensino.
Nas refeições, ele aproveitava a oportunidade para discipular, servindo no ministério de discipulado. Às tardes, ele curava, servindo no ministério de misericórdia. À noite, ninguém deixava ele descansar. Mas ainda assim, ele continuava curando pessoas, continuava ensinando a palavra do Senhor. Não tinha lugar onde reclinar a cabeça, sua bolsa não estava cheia de dinheiro, porém, isso não era empecilho para servir. O cansaço não era o seu argumento para deixar de servir. A pobreza não era a sua desculpa para abandonar o serviço do Senhor, pelo qual ele diz: o meu pai trabalha até agora e eu também. Ora, se o Filho de Deus, sendo o Senhor dos Senhores, sendo o próprio Deus encarnado, veio e serviu com todas as suas forças, com todo o seu esmero, com todo o seu empenho, quem somos nós para nos afirmar que somos discípulos dele e ainda assim não nos dispomos para o seu serviço? Ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou a si mesmo, assumindo forma de servo e seguindo a morte de cruz. Isso é ou não é o espírito de serviço? Mas mesmo assim, ele está se desenvolvendo o seu ministério, mostrando que ele veio para servir. E todos aqueles que são chamados por ele também servem. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima de seu senhor. Porém, ele diz: entre vocês, eu sou aquele que serve. Há uma grande obra para se fazer, irmãos. E ele nos tem chamado para o serviço. Onde estão aquelas pessoas desejosas em realizar alguma coisa para glorificar o nome de Deus e para espalhar o evangelho do Senhor? Aonde estão pessoas preocupadas mais com a obra do que com o seu cansaço? Aonde estão pessoas mais preocupadas em aprender o evangelho para poder espalhar o evangelho do que aprender o que dizem os livros de filosofia, matemática, química e biologia? Aonde estão essas pessoas, esses jovens, esses senhores, essas senhoras, que estão mais preocupados com a obra do Senhor do que com a sua própria obra? Esse é o chamado de Esdras para nós. Ele está descrevendo algo imprescindível, característico da vida daquelas pessoas que têm seu coração dominado pelo Senhor. E elas estão dispostas para o serviço. Aonde quer que eles estejam, que essas pessoas estejam, aí haverá voluntariedade. Aí haverá preocupação. Aí haverá disposição. Você já viu aqueles trabalhadores no Mateus que tem uma frase escrita assim na costa? Qual é a frase que tem escrita lá na costa? Hein? Podemos? Essa é a frase que tem que estar estampada na cara de cada um de nós. Em que eu posso ajudar? Em que eu posso ser útil? Onde eu posso fazer alguma coisa? Não me deixe ficar parado, porque quando o Senhor levanta pessoas para realizar a sua obra, é exatamente isso que acontece. Ninguém consegue ficar parado. A minha pergunta para você, para mim, para nós: aonde você está nessa história? Aonde está o seu coração sobre esse assunto? Aonde está você? Há avivamento em sua igreja, há avivamento em sua casa, há avivamento em seu coração. Então haverá em você disposição para servir. É lógico, irmãos, que temos que ter cuidado em não inverter as coisas e não colocarmos a igreja somente e a família de lado e o trabalho também, mas Deus nos chamou para o equilíbrio. E equilíbrio é estar no trabalho, estar em casa e estar na obra. E esse é o nosso chamado. Amém? Na segunda parte, nós encontramos Esdras descrevendo para nós uma outra característica de um verdadeiro avivamento. Lá no verso 10 e verso 11, você pode encontrar, então, Esdras mostrando o que aconteceu com o coração dessas pessoas que levou elas a tomarem uma outra atitude. Veja no verso 10 o que ele diz. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam
alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre em Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes. Há duas coisas aqui sendo descritas por Esdras, mas eu vou atentar primeiro para uma delas. A razão pela qual eles estão dando graças. E interessante é que, se você não sabe algumas informações sobre narrativas bíblicas, todas as vezes que você for ler uma narrativa bíblica, preste atenção na fala dos personagens. Porque é uma das características da narrativa hebraica. O narrador constrói uma narrativa e, geralmente, o centro é a fala do personagem. E aqui parece que ele está descrevendo esse trecho, essa cena, e está colocando agora na fala dos personagens, está dizendo o quê? Eles davam graças ao Senhor, porque a misericórdia do Senhor estava sobre eles. Essa era a razão pela qual eles tinham o coração grato. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Alguns costumam agradecer a Ele pelos bens materiais que recebeu. Alguns costumam agradecer a Deus pelo carro novo, geralmente é motivo de gratidão. Há pessoas que colocam até na faixa, né, de vidro de trás, Deus é fiel, quando compra o carro, nada contra isso. Deus pode dar sim o carro, e Ele faz isso. Ou pela casa, que alguém consegue comprar ou adquirir com muito esforço, com muito esmero, escreve lá na sua porta, lá no seu tapete, ou mesmo na porta lá pendurado, presente de Deus. Nada contra isso. Mas geralmente, você já percebeu que nós estamos mais gratos a Deus quando recebemos um bem material do que quando nós lembramos das bênçãos espirituais que Ele nos dá? Quando nós entendemos a verdade de Deus nesse texto, quando nós vivemos a verdade de Deus nesse texto, nós começamos a compreender que o motivo pelo qual damos graças a Deus, revela muito sobre o que está no nosso coração. Uma das marcas de um verdadeiro avivamento é a gratidão por uma razão: pela misericórdia de Deus. E pelo que você costuma agradecer a Deus? Você agradece a Deus mais pelos bens materiais que conquista ou pelas bênçãos espirituais que Cristo conquistou a você? Você agradece a Deus mais pelas conquistas profissionais que você adquire ou pelo perdão que Ele já concedeu na cruz de Cristo a você? Nossas orações de agradecimento revelam muito sobre o nosso caráter e o que está de fato no nosso coração. Quando nós entendemos a verdade de Deus, entendemos que a misericórdia é a melhor coisa que nós podemos receber do Senhor, então o nosso coração se alegra mais nele do que quando Ele nos dá alguma coisa, algum bem, algum benefício material. Infelizmente, nós cristãos costumamos agradecer mais pelo emprego do que pela salvação, mais pelo conforto do que pelo serviço cristão, ou estar disponíveis a servir, mais pela saúde física do que pela saúde espiritual, mais pelas bênçãos materiais do que pelas espirituais. Muitas vezes achamos que estamos gratos, é algo bom, mas muitas vezes quando estamos gratos por causa disso, é algo ruim, porque nós só conseguimos agradecer por essas coisas materiais. Nós não percebemos muito, irmãos, mas o mundo influencia a forma como olhamos o mundo. Nós temos o nosso coração roubado pela teologia da prosperidade de forma inconsciente. Nós nos alegramos mais nas bênçãos materiais do que naquilo que Cristo conquistou para nós. Isso é um fato, isso é verídico. Todos nós conhecemos a história dos 10 leprosos. Lá em Lucas capítulo 17, verso 11 ao verso 10 diz: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria da Galileia, e ao entrar a uma aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-lo, disse-lhe Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados.
Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: vai-te, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. A pergunta que eu faço para mim e para você é: onde está a nossa gratidão? Onde estão aquelas pessoas que agradecem mais pela misericórdia de Deus do que pelo pão de cada dia? Onde estão as pessoas que agradecem mais pelo perdão de pecados do que pelo teto que tem sobre suas cabeças? Onde estão essas pessoas que se preocupam mais com a vida de santidade, que se preocupam mais com a vida de justiça, que se preocupam mais em botar em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça e deixar que as outras coisas sejam acrescentadas? Amados irmãos, Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo Jesus, da inimizade para a intimidade com Deus, da ignorância para o conhecimento de Deus, da morte para a vida. Por que haveríamos nós de sermos mais gratos por outras coisas que não fossem essas verdades? Por que haveríamos nós de sermos mais gratos por outras coisas, mais do que pela misericórdia, pela bondade, pelo perdão, pela justiça, pela santidade e pela glória por vir que o Senhor já prometeu a nós? Amados irmãos, que o Senhor retire as escamas de nossos olhos, que Ele retire de nós essas feridas que nos impedem de enxergar o que realmente é valioso para nós. Muitos de nós temos sido contaminados pelo pensamento mundano. E quando isso acontece, nós não temos mais gratidão a Deus pelas coisas boas que Ele nos deu, nos dá e ainda nos dará em relação à nossa vida espiritual. Que o Senhor avive nosso coração para que possamos enxergar o valor que todas essas bênçãos espirituais têm. Que Ele nos ajude a enxergar, se não pela primeira vez, mas de novo, o quão valioso é o seu perdão, misericórdia, graça e bondade. A terceira marca de que eu vejo de um verdadeiro avivamento aqui, está bem relacionada com essa anterior. É a alegria. Ele começa a falar disso lá nos versos 10 e verso 11, mas parece que no verso 12, verso 13, nós encontramos algumas coisas que dão a entender que ele está focando também, não só na alegria, mas também não só na gratidão, mas também na alegria. Olha o verso 12, o que diz. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Deixa eu tentar descrever para você. Imagina só, nós temos os idosos e os jovens, 20 anos e os outros provavelmente ali no mínimo 90 anos. Estão lá. Esses de 90 anos viram a casa anterior, o templo de Salomão, que dizem que era esplendoroso, extremamente grande, belíssimo. Sabe aquelas igrejas que você vai visitar e encontra aquelas coisas, pinturas maravilhosas, e fica estarrecido quando enxerga elas? Imagina só, multiplica por 10, eleva ao cubo. Era mais ou menos o que dizem que era o templo de Salomão. E eles que viram então esse templo ser construído e ser destruído, agora eles veem um segundo templo, sendo construído muito menor, com muito menos pompa, com muito menos recursos, sendo construído, então, esses idosos ao olharem dizem, que coisa triste. Parece que aqui a ideia é essa. Ao invés deles se alegrarem com o que estava sendo feito, eles começaram a chorar. Por quê? Porque eles sabem que se aquele templo estava sendo construído menor, é por causa da rebeldia do passado.
Eles sabem disso, eles choram para ver e percebem a diferença que existe entre os dois. E aí o que acontece? Muitos, Esdras diz, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Uns estão tristes, e ao ver os que estão tristes, os que estão alegres fazem o quê? Gritam ainda mais, se alegram ainda mais. Tem um texto bíblico que descreve para nós, um pouco melhor, o que está acontecendo aqui e por que isso está acontecendo. Olha na sua Bíblia lá, no livro de Ageu, capítulo 2, verso 1 ao verso 9. E se você não sabe onde é Ageu, você vai para Malaquias, que é o último número, ou o último livro do Antigo Testamento, aí tem Zacarias, Ageu, certo? Então, de trás para frente, Malaquias, Zacarias, Ageu. Capítulo 2, verso 1 a 9. Eu quero ler com vocês esse texto, que ele dá uma boa descrição do que está acontecendo aqui. Diz assim: no segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, então, dia 21 do segundo mês, que era o mês que nós estávamos, ainda agora em Esdras, né? Do segundo ano, é exatamente o período em que Esdras está narrando, Ageu também está falando. Talvez Esdras não tivesse relatado o dia, mas Ageu está relatando aqui. E aí ele diz: veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, que é uma coisa que Esdras não relata. Mas dizendo: fala agora quem? A Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque. Lembra dos dois personagens? Está aí. O sumo sacerdote e é o resto do povo. Então é para eles e para todo o povo. Qual é a mensagem de Deus através de Ageu para eles? Verso 3. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Quem de vocês? Ele pergunta. E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Se você for ler a história do povo de Israel, você vai encontrar que parece que isso não se cumpre, literalmente. Porque eles constroem um templo, mas não maior do que o templo de Salomão. E esse templo é destruído depois, 70 anos depois da vida de Cristo. Então o que ele está falando? Ele está falando de Cristo. A glória de Cristo nesse templo, muito maior do que o primeiro. Como a adoração da igreja é caracterizada hoje? Algumas sugestões eu dou para você. Algumas igrejas, a adoração é marcada pelo emocionalismo ignorante. Pessoas acham que colocar luzes nos fundos, pisca-pisca na igreja, é como uma parte escura e uma boa qualidade musical irá ajudar o povo de Deus a adorar melhor a Deus. Muitos deles afirmam que isso ajuda a entrar na presença de Deus. Refrões musicais são repetidos diversas vezes, até que os cristãos se sintam numa espécie de êxtase.
Quem não entrar nesse clima é porque não está sendo avivado por Deus, dizem muitos deles. Outras igrejas, a adoração é marcada pelo misticismo. Afirmam que há a presença de demônios na igreja, que precisam ser expulsos. E a presença de anjos também na igreja, que precisam ser, digamos assim, elogiados. Quando alguém afirma que não há presença de anjos na igreja, então essa pessoa é fria. Mas quando alguém diz, aqui tem anjos, e todo mundo dá glória a Deus, e quem dá glória a Deus, então é visto como espiritual. Há outras igrejas que a adoração é marcada pela ignorância. Muitas dessas igrejas entendem que falar em línguas é prova de que está sendo avivado por Deus. Aqueles que não falam em línguas durante a ministração de uma música é um crente de segunda categoria, que está com o coração duro ou está em pecado. Em outras igrejas, a adoração é marcada pela apatia e frieza. Muitas dessas igrejas pensam que Deus está interessado somente na mente e não nas emoções, e não no coração. Pensam que a adoração com alegria é sinônimo de ignorância. Por causa disso, seus cultos não possuem pessoas sorrindo, não possuem pessoas glorificando, levantando a mão ou fechando os olhos. O que nós vemos aqui, irmãos, é uma intensa alegria. Por quê? Porque se você não lembra, eles começaram a pegar instrumentos musicais. Eu vou destacar apenas dois. Você sabe que a gente chama de trombeta, seria mais ou menos o que nós chamamos de saxofone hoje, bem parecido. E quando fala de símbolos, você sabe aqueles pratos da bateria que tem, que o baterista bate, que todo mundo fica com o ouvido, né, estarrecido? Eles pegavam esses, digamos que 2 pratos e batiam um no outro. Acho que você deve ter ouvido alguma cultura próxima em relação a isso. Batia e aquilo dá um som estridente. Agora imagina só, essa galera todinha envolvida, tocando de um lado, batendo do outro, cantando, de forma que toda a vizinhança estava ouvindo o que estava acontecendo. E provavelmente alguns estavam dizendo, eles estão loucos. Mas o que é isso? Alegria. Neemias diz, esse é dia de consagrado ao Senhor, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O salmista diz, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele foi socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo, restitui-me a alegria da salvação. Paulo diz, e o Deus da esperança vos encha de toda alegria e a paz do vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Paulo diz também, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Pedro diz, a quem? Cristo, não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Jesus ilustra essa ideia de alegria com uma frase dizendo, o reino de Deus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Isso é alegria. Quando nós somos salvos, quando nós temos o coração avivado, revigorado, transbordante pelo Senhor, nós temos alegria naquilo que fazemos para o Senhor. Meus irmãos, mais do que quando um filho nasce, mais do que a realização do matrimônio, mais do que quando recebemos qualquer bênção, seja a nossa alegria no Senhor. Pois a alegria do Senhor, como diz o texto, é a nossa força. A alegria do Senhor é evidência de graça, de bênção, de salvação. A alegria do Senhor é demonstração de intimidade com o Senhor e de testemunho ao mundo. Não importa o momento difícil em que nós estejamos passando, é possível estarmos alegres no Senhor. Não importa qual seja a sua dificuldade, a sua tribulação, não importa qual seja a sua aflição, no Senhor nós temos sempre fonte, um rio, um oceano de alegria. Basta que possamos ir lá e beber dessa fonte. Por isso, irmãos, nele nós podemos encontrar alegria. Por sua morte e ressurreição, você pode se alegrar. Por sua salvação, você pode se alegrar pela eleição, pela regeneração, pela filiação, libertação, justificação, santificação, glorificação, você pode se alegrar. Alegre-se, diz o texto bíblico. E se você ainda não tiver alegria, ore para o Senhor, para que Ele lhe dê alegria, porque Ele está disposto a dar aquilo que as pessoas pedem com fé.
Ele não negará alegria a seus filhos que querem se alegrar nele, mesmo que não estejam sentindo isso agora, mas é possível que tais pessoas experimentem o que é verdadeira alegria. O avivamento possui muitas marcas, irmãos, mas pelo menos 3. Ele descreve para nós aqui. E a minha pergunta para você é: onde é que elas estão em você? Aonde é que elas estão em nós? O que precisa ser mudado? A resposta para essa pergunta é a mesma do sermão passado. É o coração. Se Deus não dispuser o nosso coração, nada disso será experimentado por nenhum de nós. A gente pode até se dispor para ser voluntário agora no serviço, mas isso vai durar 1 semana, 2 talvez. A gente pode até começar a refletir nos nossos devocionais e querer orar pelas coisas espirituais que Deus nos dá. Isso vai durar 1 semana ou 2. A gente pode até tentar agora, quando cantarmos uma música, nos alegrar. Isso durou 1 ou 2 semanas. Porque essas coisas não são mecânicas. Essas coisas não surgem da nossa vontade. Mas isso não significa que porque elas dependem do Senhor, que nós não podemos fazer nada. Um coração disposto, quando ouve isso, é um coração que fecha os olhos e ora. E diz: se o Senhor não mudar o meu coração, nada disso adianta. Se o Senhor não mudar a essência da minha vida, eu apenas vou falar disso. Eu não vou experimentar isso. Por isso o convite é o convite da palavra do Senhor para nós. Alegremos no Senhor, gratos ao Senhor, servindo ao Senhor, buscando ao Senhor com o coração contrito, pedindo em oração, porque só Ele pode dar isso para cada um de nós. Só Ele pode dispor o nosso coração, pode nos voluntariar, só Ele pode fazer verdadeira transformação. Quanto tempo nós temos de igreja? E muitos de nós já experimentamos todas essas características. Pois nós precisamos, individualmente, coletivamente, experimentar tudo isso. E esse é o convite da palavra do Senhor para mim e para você hoje. Oremos, para que experimentemos, de fato, o que é estar na presença de Deus, com o coração avivado por Ele. Vamos orar. Senhor, eu te louvo pela Tua palavra e te peço que o Senhor nos ajude. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos com o nosso mundanismo. Da nossa força, de toda a nossa mente, de toda a nossa alma, com tudo que temos, tudo que somos, que nós possamos chamar acima de tudo e de todos. Dispõe, Senhor, o nosso coração para que experimentemos essas virtudes que o Senhor dá a todos aqueles que clamam. Essas virtudes que de tempo em tempo o Senhor despede sobre o seu povo, por isso nós oramos, despede sobre nós. Que possamos experimentar, Senhor, uma vida de intimidade contigo, motivada por Ti, para as coisas do Senhor e não para as coisas do mundo, Senhor. Ajude-nos, Senhor, em nome de Jesus, que possamos ser uma fonte transbordante de avivamento, de alegria, de serviço, de gratidão ao Senhor. Começa em nós, Senhor, a começar em mim, a começar em meus irmãos que me ouvem aqui, que me ouvem em suas casas. Desperta o nosso coração, dispõe-nos, Senhor, para vivermos uma vida com intenso e verdadeiro avivamento causado pelo Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Aviva teu povo, Senhor, pois só o Senhor pode fazer isso. Oro por isso, Senhor, clamando em nome do Teu Filho amado, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós, e que nos deu a liberdade, que nos deu a possibilidade de experimentarmos isso, na obra dEle, confiando nele, no que Ele fez, nem quem Ele é. Eu oro te agradecendo. Amém.